Ah, nós sempre gostamos de utilizar o PowerPoint, tanto nos cânticos como na mensagem, porque nós, usando os dois sentidos, tanto a audição como a visão, nós podemos assimilar e guardar melhor as coisas. Mas, infelizmente, nós temos, já desde a semana passada, nós estamos tendo alguns problemas no nosso equipamento. A semana passada nós tivemos com um problema no som e hoje estamos com problema no computador e não estamos conseguindo transmitir as imagens. Mas isso não vai impedir que nós possamos transmitir a palavra de Deus e o Espírito Santo operar, porque ele operou durante milênios, até sem microfone. Se vocês não sabem, no final do século XIX, Spurgeon tinha uma escola para pregadores, para pastores, e não tinha microfone naquela época. Não tinha som, não tinha caixa acústica, não. E quem não tivesse uma caixa torácica bem ampla, era reprovado no exame de admissão lá na escola de Spurgeon, porque a pessoa não poderia falar muito alto, então Spurgeon fala assim, olha, se Deus não te deu uma caixa torácica ampla, é porque Ele não queria que você fosse um pregador, então você precisa buscar uma outra atividade no reino de Deus, porque todo mundo tem uma atividade no reino de Deus. Então, mesmo que não tivesse o microfone, mesmo que não tivesse a luz, nós íamos adorar o Senhor da mesma forma e expor a palavra dele, tá bom? Vamos orar? Pai, agora quando nós vamos meditar na sua palavra, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e envie teu Santo Espírito, Senhor, para nos inspirar na transmissão e abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração para a recepção da sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Abram suas Bíblias em Lucas capítulo 15. Está vendo? Por isso que agora quem não trouxe a Bíblia, contando com o PowerPoint, ficou com cara de paisagem. Lucas 15, de 11 a 32. Nós estamos comemorando, nesse mês, os 504 anos da Reforma Protestante. Né? Mês de outubro, no dia 31 de outubro de 1517, Lutero, ele pregou na porta da igreja do Castelo de Wittenberg as suas 95 teses. E esse daí foi o marco da Reforma Protestante. Não foi o fim, foi apenas um marco, porque a Reforma Protestante, ela continua até os dias de hoje. Então, nós estamos comemorando, e nós escolhemos esse mês, que tem justamente 5 domingos, para expormos os 5 pilares da Reforma Protestante. Sola Escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria. Somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e glória somente a Deus. Né? Eu não estou fazendo uma exposição direta dos 5 temas, mas uma exposição indireta. Como assim? Eu estou escolhendo textos que não mostrem a doutrina claramente, mas através de um evento, de uma história, a doutrina esteja contida naquela história. A semana passada, então, nós vimos a recuperação dos rolos, que estava perdido. Eles acharam o rolo e aquilo ocasionou o arrependimento do rei de toda a nação, causando uma reforma naquela época lá no reino de Judá. Então nós falamos sobre o sola Escritura. E hoje nós vamos falar
sobre o sola gratia. E o título da mensagem de hoje, se você quiser anotar aí, é Cativo. A semana passada foi Cativo a Palavra de Deus, o tema. E hoje é Com mérito não tem graça. Com mérito não tem graça. E eu comecei a pensar qual texto que eu poderia escolher para falar sobre a graça, um texto, uma história, que tivesse contida a doutrina de somente a graça. Foi daí que eu pensei que não teria uma história melhor para nós conversarmos a respeito da graça do que a passagem do filho pródigo. Mateus 15, Lucas 15, de 11 em diante. Diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão em fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Se você voltar o capítulo anterior, no último versículo, na última frase do último versículo, diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que Jesus fala isso? Porque tem muita gente que tem ouvido para ouvir, mas não ouve. Você já conversou com alguém que você fala, e depois ele volta aquele mesmo: não, mas eu acabei de te falar que é isso. Então tem muita gente que tem ouvido para ouvir, mas não ouve. A orelha é um mero enfeite para colocar o brinco e segurar os óculos. E uma questão de estética, se a orelha não for de abano e nem muito grande. Então Jesus fala assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E daí, se você for no primeiro versículo
do capítulo 15, o que diz aí? Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então Jesus manda que todo aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. E quem que se aproxima dele para ouvir? Os publicanos e os pecadores. Quer dizer, os pecadores. Aquelas pessoas mais odiadas da sociedade. Os cobradores de impostos e os pecadores. Que não gostavam da lei, que não gostavam de estudar as escrituras, que violavam todos os mandamentos de Deus. E foram essas pessoas que se interessaram em ouvir a palavra de Deus. Mas, aí no versículo 2 e 3, diz assim: e murmuravam os fariseus e os escribas. Quem eram os fariseus e os escribas? Os religiosos. Os limpinhos. Quer dizer, os sujos se aproximam para ouvir a palavra de Deus. E os limpinhos começam a murmurar contra Deus. Não é interessante isso? Os limpinhos não querem saber de Deus. Mas os sujinhos se aproximam para ouvir a palavra de Deus. Então, lhes propôs essa parábola. Na realidade, Jesus acaba falando 3 parábolas. E alguns aspectos dessas parábolas é que Jesus, nas 3 parábolas, Jesus usa de ironia. Ele divide as 3 parábolas em 2 grupos. Então, na primeira parábola, é a parábola da ovelha perdida. As 99 ovelhas, elas representam os escribas e os fariseus. E a ovelha perdida representa, então, os publicanos e os pecadores. Da dracma perdida, a mesma coisa. E, nessa parábola que nós estamos vendo hoje, na parábola, o filho mais velho representa os escribas e os fariseus. E o filho mais novo, os publicanos e os pecadores. Então, quando você lê essa parábola, você precisa ter em mente isso, que Jesus está sendo irônico. Nessa parábola, o filho mais velho representa os fariseus e os escribas. E o filho mais novo representa os publicanos e os pecadores. E daí, ali, na parábola, Jesus dá a entender que as 99 ovelhas são dele também. Que o filho mais velho é dele também. Mas Jesus está sendo irônico. Está falando assim para eles: vocês não precisam. Vocês não têm necessidade. Vocês são limpinhos. Vamos lá no versículo 11, então. Inicia assim. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Irmãos, não existe herança de pai vivo. Não existe herança de quem está vivo ainda. A pessoa, enquanto está viva, ela faz o que ela quer com seus bens. Então, qualquer um que tem um determinado patrimônio, ele não está obrigado em preservar aquele patrimônio para deixar para os seus herdeiros. Quantas e quantas pessoas que têm, às vezes, um imóvel só e está chegando no final de vida, ou se aproximando, ela fala assim: quer saber de uma coisa? Eu vou vender esse imóvel aqui e vou aproveitar enquanto eu estou vivo. Mas e seus filhos? Eles têm a vida toda para ganhar o patrimônio deles? Então, é uma regra básica isso, de direito. Não existe herança de pessoa viva. Então, o pai poderia falar para ele assim: você quer o seu direito? Você quer aquilo que lhe pertence? Você já tem 0. Tira a roupa, me devolve. Tira a sandália e me devolve. Porque é 0 o seu direito. Você pode pensar: não, mas talvez ele fosse viúvo. E ele está falando lá da metade que pertence. Irmãos, nessa época não existia nada disso. O pai era detentor de 100% da herança, do patrimônio.
E só quando ele morresse, que os bens eram transmitidos aos filhos. Então, o direito aqui desse filho mais moço era 0. E ainda tinha um agravante. Ele era o mais novo. Quem tinha preferência no direito da herança? O mais velho. Olha que interessante. Só que diz assim, e ele lhes repartiu os haveres. Agora é o seguinte, por que esse jovem aqui, ele fala que ele quer ir embora? Porque vê só, se ele tivesse algum prazer na companhia do pai, ele não teria pedido para ir embora. Se ele tivesse algum prazer na companhia do irmão, ele não ia embora. Mas ele não tinha prazer nenhum nisso. O olhar dele estava fora ali da casa. Ele não tinha nenhuma consideração para com o pai. Ele não tinha nenhuma consideração para com o irmão. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então, vê só, ajuntando tudo que era seu, lembrando, Jesus está usando de ironia, porque na realidade não era dele, era do pai. Em princípio era do pai. E se não fosse do pai, seria de quem? Do irmão mais velho, a grande parte daquilo. Jesus, então ele pegou o que era dele, entre aspas, e se foi. E foi aproveitar a vida. E ali, ele gastou tudo que ele tinha. Em prazeres. Depois, o próprio irmão vai dizer, né, que ele gastou o dinheiro com as prostitutas, né? Depois de ter consumido tudo, no versículo 14, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Quer dizer, ele não fez aquilo que talvez ele conhecia lá a respeito que nos tempos de abundância você guarda para que, nos tempos de fome, de necessidade, né? Não, ele gastou tudo e quando veio uma grande fome naquele país lá, ele começou a passar fome, ele começou a passar necessidade, porque ele tinha gasto tudo aquilo que ele havia recebido do seu pai. Versículo 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. Quer dizer, ele foi pedir emprego para alguém, pedir serviço para alguém. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Por que Jesus aqui não colocou na parábola que ele foi cuidar de ovelhas, mas falou que ele foi cuidar de porcos, guardar os porcos? Porque isto era terrível para um judeu, ter contato. Judeu não tinha nenhum contato com coisa imunda. Judeu não tinha. Então, judeu não comia carne de porco. Os judeus, eles não criavam porcos. E esse aqui, para mostrar o quanto ele foi humilhado naquela situação, que Jesus, nessa história, então coloca que ele foi enviado para guardar porcos. Quer dizer, ele não poderia sofrer maior humilhação. Maior humilhação. E o versículo 16 ainda piora a situação. A fome era tanta e não tinha vale-refeição? Não tinha malmita? Não tinha marmita? Não tinha quentinha? Não tinha marmitex? Ele desejava fartar-se da comida que os porcos comiam. Então, se não bastasse, ele está fazendo o trabalho mais degradante que um judeu poderia fazer, ele ainda desejava comer aquilo que os porcos estavam comendo. Então, no versículo 17, então, caindo em si, disse, começou a lembrar. Quer dizer, ele, naquela situação, fez com que ele começasse a meditar, a pensar.
a fazer um balanço da sua vida. Qual era a vida dele antes, na casa do pai, e como ele se encontrava naquela situação. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Irmãos, quantas pessoas que não abandonam o evangelho, que se desviam, e depois eles caem numa situação parecida com... Por isso que lá no capítulo 1 de Romanos, fala a respeito que Deus os entregou, que Deus os entregou, que Deus os entregou. A pessoa, ele se afasta de Deus e ele vai cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. E às vezes ele chega numa situação comparável com aqueles que cuidam de porcos e desejam fartar-se com as coisas que os porcos. Coisas inimagináveis. E quando aquela pessoa pertence a Deus, se ele for de Deus, ele vai se lembrar que na casa do Pai há comida em abundância e ali ele padece necessidade. Terrível. E eu aqui morro de fome. E ele toma uma decisão. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi. Daí ele esboça um discurso. Pai, ficou ensaiando, né? Acho que desde aquele primeiro ele esboça e talvez ele tenha ficado repetindo aqui. Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Isso é muito interessante, irmãos. Vinha ele ainda longe. Quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Esse pai faz 3 coisas inusitadas que não era comum para um ancião fazer. Correu, o abraçou e o beijou. Não é uma atitude normal de um ancião fazer. Mas esse pai, compadecido do filho, como que o filho estava? Maltrapilho, sujo, provavelmente cheirando mal. O que o pai faz? Corre em direção a ele, o abraça e o beija. E o filho tinha decorado aquele discurso. Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado seu filho. Vem no 22, o discurso continua? Hã? Parou aí. Não tem mais discurso. O pai, porém, eu até pensei em colocar esse título na mensagem. Uma vez eu preguei esse texto lá em São Bernardo e eu coloquei o título assim: certo pai tinha 2 filhos. E hoje eu pensei em colocar assim: o pai, porém. O pai, porém, por quê? O pai age de uma maneira inusitada. O pai não age da maneira como que todos nós agiríamos. O pai age diferente. Por isso tem assim: o pai, porém, não aceitou aquilo que ele estava dizendo. Disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Ó, a melhor roupa. Vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Tudo isso aqui, a melhor roupa, o anel, as sandálias, tem um significado de autoridade, de honra, de reconhecimento. O pai poderia falar assim: vamos fazer o seguinte, você vai trabalhar? Você vai trabalhar e vai dormir lá no quartinho lá fora, lá no coxo, qualquer coisa desse tipo. E à medida que você for provando que você se recuperou, que de fato você é uma nova pessoa, você vai recuperando aquilo lá que eu
que eu quero te dar. Ou então fala assim, tá bom, então como você já gastou tudo, etc, tal, você vai ter o mesmo direito que os empregados têm. Ok? Tá bom. Era isso que o filho estava pedindo. Mas o pai, porém, age de uma maneira completamente diferente. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. O que era o novilho cevado? O novilho cevado era o novilho da ceva. Era um novilho que ele era separado. E esse novilho, ele era tratado de uma maneira diferente dos demais animais. Ele recebia o melhor tratamento, uma melhor comida, para que ele ficasse mais forte, para que ele engordasse mais, para que ele tivesse mais saúde. E para que aquilo era destinado, aquele novilho cevado? Para eventos especiais. Para um casamento. Para quando alguém fosse viajar e ficasse muito tempo fora, quando ele voltasse, eles comemorassem a volta daquela pessoa. Era para isso que se destinava. E o que o pai faz? Na volta daquele filho, manda matar aquele novilho que estava sendo preparado para uma festa, para uma data especial. Comamos e regozijemo-nos. Agora aqui, irmãos, olha, quantas vezes que eu ouvi pregações desse texto, eu ouvi pregação desse texto a vida inteira. E daí as pessoas ficam falando, né, que usam esse texto aqui para dizer que é o homem que precisa tomar a iniciativa, etc, tal. Não é isso? Mas olha o que diz o versículo 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Essa era a figura que Jesus estava querendo transmitir. Que o filho estava morto e ele reviveu. Estava perdido e foi achado. Como a ovelha perdida. Irmãos, ele poderia falar assim, é porque esse meu filho, ele foi embora, mas ele voltou. É isso que Jesus fala aqui? Que ele foi embora e ele voltou? Não. Ele estava perdido. Mas alguém o encontrou. Ele estava morto. Aquele que está morto pode receber vida por si próprio? Não, mas ele reviveu. Ele recebeu nova vida. Percebe que aquilo que ele faz é ativo, é ele que faz. É ele que vai embora. É ele que morre, é ele que se mata. Mas a contrapartida não parte dele. Ele reviveu. Ele foi achado. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. O que está acontecendo? Ué, não é sábado, não tem casamento, não tem aniversário. O que é essa música aí? Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o quê? Olha do que ele chama a atenção. Teu pai, parece que ele estava até querendo separar a dupla caipira, né? Colocar lenha na fogueira. Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Olha, ele também faz uma afirmação que é legal, né? Quem que foi? O irmão voltou ou foi o pai que recuperou? O pai que recuperou. É a ação do pai. Daí, o filho mais velho, no 28, ele se indignou e não queria entrar. Porém, o pai procurava conciliá-lo. Irmãos, por que Jesus coloca isso daqui? Porque os escribas e os fariseus ficaram indignados de que Jesus estava comendo com os publicanos e com os pecadores.
E ele aqui estava indignado que o pai tinha recebido, aquele pecador. Mas o pai procurava conciliá-lo. Mas ele não queria saber. Ele não queria saber de conciliação. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Irmãos, eu falei no início o seguinte, que o irmão mais novo não tinha prazer na companhia do pai. Ele não tinha prazer na companhia do irmão. Ele queria mandar naquilo que era do pai. É diferente com o filho mais velho? O filho mais velho servia o pai por causa do amor que ele tinha para com o pai? Não. Ele tinha amor na companhia do irmão? Não. Tanto que ele se entristeceu. Igual o irmão mais novo, ele queria mandar naquilo que era do pai. Há diferença aí? Não há diferença, irmãos. Não há diferença. Então é por isso que muitas vezes nós julgamos as pessoas e porque a gente tem um determinado comportamento, a gente acha que nós somos melhores do que as outras pessoas. Nós somos limpinhos e as pessoas são sujinhas. E quando nós vamos ver à luz das Escrituras, nós somos tão sujinhas como elas. E se nós estamos temporariamente limpos, é porque nós somos limpos pelo sangue de Jesus. Nós somos limpados. Nós não nos lavamos, nós somos lavados. Temporariamente, o que eu quis dizer não é que daqui a pouco a gente vai estar sujo de novo. Eu quis dizer que a gente não era e agora a gente está. Não é uma coisa eterna, né? Que a gente nasceu limpo, não é isso? Versículo 30. Vindo, porém, esse teu filho, o que o servo tinha falado? Veio teu irmão, não é isso? Agora, quando ele vai se referir ao irmão com o pai, o que ele fala? Esse teu filho, quer dizer, desprezo. Eu nem considero ele mais meu irmão. Que desperdiçou os teus bens com meretrizes. Tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Tipo assim, pai, você podia ter feito tudo, menos matar aquele novilho. Eu pensei que o senhor ia matar aquele novilho lá no meu aniversário. Eu pensei que o senhor ia matar aquele novilho lá no meu casamento. E o senhor mata aquele novilho para festejar a volta daquele que desperdiçou todos os seus bens com meretrizes? Eu não me conformo. Então, 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Coisa linda, né, irmãos? Coisa maravilhosa. Algumas reflexões. Vamos nos colocar na história agora. Por enquanto, nós só estamos vendo os outros na história, mas a gente precisa se colocar na história. Primeira coisa, irmãos, é que nós que já pertencemos a Cristo, mas muitas vezes a gente ainda se comporta como o filho mais velho, sabia? Nós nos comportamos. Então, lembrando, o filho mais novo não tinha direito a nada. Então daí nós precisamos lembrar que Deus não deve nada a ninguém. Nós viemos a esse mundo sem nada. Sem cabelo, sem dente, sem roupa. Não é verdade? Nós não temos direito a nada. Tudo que nós temos, olha para você, tudo que você tem. Você pode falar assim, eu não tenho nada. Mas tudo que você tem veio de Deus. Nós não temos direito a nada. Mas não somente isso. Nós não temos direito a nada, mas tudo aquilo que nós temos, nós recebemos de Deus.
Você fala, não, mas eu trabalhei. Você trabalhou. Você teve saúde para trabalhar, quem deu a saúde foi Deus. Você teve oportunidade, você foi abençoado. Percebe? Tudo. Até aquilo que o filho usou para desonrar o pai, ele recebeu do pai. Irmãos, e quantas vezes nós desonramos a Deus usando aquilo que Deus nos deu? Não é? Nós violamos as leis de Deus usando recursos que Deus nos deu. Quantas pessoas que pedem as coisas para Deus? Pede emprego, pede estudo, pede carro, pede dinheiro, pede casa na praia, pede casa no campo. E daí, ela vai usar aqueles bens para quê? Para se afastar de Deus. Ah, eu gostaria tanto de ter uma televisão 70 polegadas. Ah, eu gostaria tanto de ter um recurso a mais que eu vou assinar uma TV a cabo aqui que tem 1932 canais. Vou assinar Netflix, Amazon, Disney, não sei o que lá. Então. Acessa tudo! Recursa tudo! E daí, o que ela faz? Ah não, hoje está garoando, eu vou ficar em casa. Ah, puxa, está um dia tão lindo, eu vou para a praia. Ah, está um final de semana tão legal, eu vou... Irmãos, é pecado fazer essas coisas? Não é pecado em si. O problema é aquilo que está sendo substituído e o espírito daquilo que está sendo substituído. Nós nos afastamos dos irmãos, nos afastamos da palavra de Deus, da pregação, porque é na pregação, é através da palavra de Deus, da exposição da palavra de Deus que nós somos confrontados. Foi a maneira que Deus usou. Então nós vamos nos afastando, e daí nós enchemos a nossa mente e o nosso coração de coisas que nos afastam mais e mais e mais de Deus. Eu conheço, irmãos, eu tenho assim, mais caminhada do que grande parte dos irmãos aqui. Nós temos muitos casais jovens, etc. E na nossa experiência, quantos homens ou casais que eles eram crentes sinceros e tinham filhos. E aparentemente eles desejavam criar os filhos no caminho do Senhor. Daí eles compraram uma casa na praia. E a única época que eles tinham para ir na praia era no final de semana. E ao invés de eles criarem os filhos na igreja, em comunhão com os irmãos, e ouvindo a palavra do Senhor, eles criaram o filho na praia. Você sabe o resultado? Onde que estão os filhos hoje? Não preciso complementar isso para vocês. Vocês já deduziram. Não façam isso. Hoje de manhã eu falei, vai começar o grupo de adolescentes, né? E os pais, a maioria dos adolescentes, eles precisam ser trazidos na reunião. Isso dá trabalho. Mas é melhor o pai trazer o filho na reunião de adolescentes para que eles cresçam espiritualmente, para que eles tenham comunhão, do que depois ter que ir de madrugada buscar o filho em algum lugar porque ele está bêbado, drogado, ou está numa delegacia, ou sofreu um acidente de madrugada, andando em local, em horário que era para ele estar em casa, dormindo. É muito melhor, é muito mais prazeroso. Então, quantas vezes nós usamos aquilo que Deus nos deu para desonrar o nosso pai, assim como o filho mais novo fez também? Abraham Kuyper diz assim: não há 1 centímetro quadrado deste mundo do qual Cristo não possa dizer é meu. Vou repetir. Não há 1 centímetro quadrado deste mundo do qual Cristo não possa dizer é meu. Tudo pertence a Ele. Tudo que nós temos é dele, veio dele.
O filho mais novo, distante do pai, passou fome, necessidade e humilhação. Isso acontece também com todos aqueles que pertencem a Deus e se afastam de Deus. Você pode falar assim, mas eu conheço tanta gente que, longe de Deus, prospera, tão feliz, etc. Eles não pertencem a Deus. Mas o Filho de Deus, quando ele se afasta de Deus, ele vai passar por essas coisas. Ele não vai ficar bem longe de Deus, longe do Pai, longe dos irmãos. Quando caiu em si, ele percebeu a fartura na casa do Pai e o estado em que se encontrava. Percebe? Quando ele caiu em si, ele fez essa comparação. Isso acontece também com aqueles que pertencem a Deus e estão longe de Deus. Eles percebem aquilo que Deus oferece e o estado que eles estão. O que foi que aconteceu na vida deles, com a sua família, com seus relacionamentos, com seus filhos. E uma coisa aqui que ele percebe é como ele era indigno. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Então todos aqueles que têm consciência do pecado, têm consciência de quem são e do que Deus é, têm que concluir a mesma coisa. Eu não sou digno. Nenhuma pessoa que pertence a Deus vai dizer assim, eu sou digno. E daí acontece uma coisa aqui. Ele caiu em si, daí ele pensou, ele fez o plano, ele pensou, ele se levantou e foi em busca do Pai. Percebe? Essa semana eu participei da Conferência Fiel, foi eu, a Lenice, e o Fabinho e a Ana também. E numa das pregações lá, o Augusto Nicodemos falou o seguinte, que uma coisa muito difícil de compreender sobre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. É difícil de nós compreendermos. Porque tudo é Deus que faz. Tudo vem de Deus. É Deus que opera em nós, tanto querer como realizar. Só que Deus não prega. Tem um homem que prega. Deus não senta para ouvir, para ficar atento. É nós que fazemos isso. Deus não se arrepende. É o homem que precisa se arrepender. Deus não tem fé. É o homem que precisa ter fé. Por que Deus não tem fé? Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. Deus só tem certezas. Deus não se arrepende. É o homem que precisa se arrepender. É o homem que precisa crer. É o homem que precisa ir a Cristo. Irmãos, é o homem que ora. Quando nós comparecemos diante de Deus, aqueles que serão excluídos da presença de Deus, eles serão excluídos porque eles não se arrependeram. Porque eles não tiveram fé. Porque eles não se converteram dos seus maus caminhos. E aqueles que ficarem, é porque Deus deu arrependimento. Deus deu fé, mas eles se arrependeram. Eles tiveram fé. Eles foram a Cristo. Por isso, que se você não foi a Cristo, vá a Cristo. Se arrependa dos seus pecados. Creia. Daí, você vai chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu procurei meu filho e não achou. Eu não achei. Mas ele não está aqui. Senhor, meu filho não está aqui? Não, ele não está aqui. Ele não é meu. Mas como, Senhor? Assim, como assim? Você não foi para a praia todo final de semana? Você não preocupou o profissional? Quer dizer, ele se levantou e foi, mas ele só teve acesso ao Pai porque o Pai foi ao encontro dele. E o Pai corre, o abraça e o beija. E diz aqui o texto que ainda ele estava distante. Então, nós estamos distante de Deus. Para nós nos achegarmos a Deus, Deus precisa vir em nossa direção. Correr, nos abraçar e nos beijar. O Pai
restituiu-lhe todos os direitos de honra. Não ficou cobrando o passado dele. É assim que Deus faz conosco. Quando nós nos arrependemos, quando nós exercemos a nossa fé em Cristo, Ele não fica, olha, você fez isso, você fez aquilo. Não. Dos seus pecados, não me lembrarei mais, é o que diz a palavra de Deus. O filho mais velho não compreende a bondade do pai. Irmãos, se chegar alguém aqui, que a gente julga as pessoas mais desonrosas, como é que nós vamos reagir? Como é que nós vamos reagir? Será que nós vamos pensar assim, poxa, a minha vida inteira eu fui tudo certinho, tudo casadinho, me privei de um monte de coisa, e essa pessoa aí só aproveitou a vida, e agora ela vem e quer participar da ceia do Senhor? Quantas vezes a gente julga as pessoas desse jeito? Ou a gente fala assim, olha, eu creio que todo mundo pode se converter, menos aquela pessoa lá. E às vezes até a pessoa da sua família. E quando você faz isso, você está agindo como quem? Como o filho mais velho. E o filho mais velho, ele não compreende a bondade do pai. Ele queria que o pai fosse só justo. O filho mais velho, ele opera na base do merecimento. E quantas vezes nós também, já conhecendo a Cristo, a gente não opera nessa base, na base do merecimento. Ah, eu preciso fazer isso, para que Deus faça isso comigo. E não é assim. Tudo que nós fazemos para Deus, nós fazemos porque Ele é gracioso, porque Ele é bondoso, porque Ele é Deus, por quem Ele é. Pelas suas obras, pelo seu caráter, pelos seus atributos. A gente não faz para negociar com Deus. Mas o filho mais velho, ele operava pelo merecimento. E quantas vezes, mesmo a gente conhecendo a palavra, a gente não opera desse jeito? Então, lá no começo nós falamos, sobre os 5 pontos da Reforma Protestante. Somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e glória somente a Deus. E o segundo aqui é somente a graça. Semana passada nós vimos que a Igreja Romana falava assim, as Escrituras e a tradição. Nós vimos hoje na escola bíblica também, né? A Escritura e a tradição. Vieram os protestantes, os reformadores, e falaram, não, somente a Escritura. Daí, a Igreja Romana, a Igreja medieval, falava assim, a graça e os méritos. A graça e os méritos. Quer dizer, eles não rejeitavam as Escrituras, mas não eram só as Escrituras. Eles não rejeitavam a graça, eles não rejeitam a graça, mas não é só a graça. É a graça de Deus, mais o mérito do pecador para ele ser salvo. E o Pai, ele age conforme a sua graça, e não conforme o merecimento dos filhos. E essa parábola é clara nesse sentido. Que mérito que esse filho tinha em receber todas as coisas? Nenhum, ele não tinha direito nenhum. E que mérito que ele tinha em ser recebido de volta como filho, com todos os direitos? Nenhum. Então esse pai, ele não age segundo o merecimento, mas ele age segundo a graça. E o que o pai representa quem? A Deus. Cristo, falando através dessa parábola, que o pai, que Deus, ele não age segundo o merecimento, o nosso merecimento, mas ele age segundo a sua graça. E isso precisa ficar internalizado em nós. Todas as vezes que nós quisermos comprar a graça de Deus, nós precisamos lembrar isso, que Deus não age segundo o merecimento do homem, mas segundo a sua graça. Então a Igreja Romana falava assim, a graça e os méritos. Vieram os reformadores e falaram, não, somente a graça. O que o pai exigiu aqui do filho? Tem alguma coisa que o pai exigiu? Nada. Não exigiu nada. Não cobrou nada. Não esperava nada.
Romanos 11, de 5 e 6. Você tem aí, provavelmente você tem a revista atualizada, mas eu vou ler na versão, na linguagem de hoje. Presta atenção. Romanos 11, 5 e 6. A mesma coisa também acontece agora. Isto é, por causa da graça de Deus, ainda existe um pequeno número daqueles que ele escolheu. Aqui, Paulo está escrevendo para a igreja de Roma, ele está lembrando daqueles que foram preservados. Quando Elias chegou para o Senhor e falou assim, só eu fiquei. Ele falou, não, eu reservei 7.000 que não dobraram o seu joelho diante de Baal. E aqui, daí ele fala assim, a mesma coisa também acontece agora. Isto é, por causa da graça de Deus, ainda existe um pequeno número daqueles que ele escolheu. Então, irmãos, a gente nunca deve achar que só é a gente, que é só a nossa igreja. Vocês viram aquele filme hoje lá, numa tribo lá da África, a palavra de Deus chegando lá? Que coisa maravilhosa. Continuando, essa escolha de Deus se baseia na graça de Deus e não no que eles fizeram. Porque se a escolha de Deus se baseasse no que as pessoas fazem, então a graça não seria a verdadeira graça. Irmãos, havendo qualquer condição para a salvação, ela deixa de ser graça. Irmãos, toda a igreja cristã fala graça, 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 graça. Na hora que você chega lá, não tem graça. Tem até uma igreja chamada Caminho da Graça, e eu falo assim, é o caminho da desgraça. Ou do caminho sem graça. Não tem graça. Toda vez que você quer negociar alguma coisa com Deus, você está deixando de lado a graça. Porque graça é graça. É óbvio! Olha a palavra, o que significa? Graça, de graça. É sem pagamento, sem recompensa, sem nada em retribuição. Por isso que vieram os reformadores, somente a graça. Você não precisa comprar indulgência. Você não precisa se comportar de um jeito ou de outro, não é disso. Cristo cumpriu toda a lei. Porque se a escolha de Deus se baseasse no que as pessoas fazem, então a sua graça não seria a verdadeira graça. Por isso que a doutrina da eleição, ela é chamada de eleição incondicional. Porque ela não é baseada na condição do homem, mas é baseada na condição de Deus. Não há condições. Deus escolhe livremente. Eu vou falar algumas frases aqui de Tim Keller, de um livro que ele tem. Presta atenção. Se você acha que é um pecador salvo pela graça, mas é péssimo evangelista, isso significa que o evangelho da graça ainda não penetrou em você. Se você acha que é um pecador salvo pela graça, mas é péssimo evangelista, isto significa que o evangelho da graça ainda não penetrou em você. Forte. Outra frase. Há duas maneiras de estar perdido. Quais duas maneiras? Você achando que você faz tudo direitinho, e a outra maneira de você estar perdido é você fazendo tudo errado. Percebe? Os dois estavam perdidos. O mais velho estava perdido porque ele achava que ele tinha direito, porque ele fazia tudo certinho. Ele queria comprar a bondade do pai, a graça do pai, fazendo tudo certinho. E o filho achou que ele ia salvar a sua vida fazendo tudo errado, se divertindo. Então nós temos duas maneiras de estarmos perdidos. Ou fazendo tudo direitinho, ou fazendo tudo errado.
Mas só tem uma maneira de voltar para casa. Nós temos duas maneiras de estarmos perdidos. Mas só tem uma maneira de voltar para casa. E daí nós precisamos lembrar que tinha dois irmãos, né? O irmão mais novo e o irmão mais velho. Quem que ia herdar toda a fortuna? O irmão mais velho. Na hora que o filho volta para casa, o pai mata o novilho, dá o anel, dá a sandália, dá a roupa e restitui toda a autoridade para ele. Na realidade, em última análise, ele estava fazendo aquilo com recurso de quem? Do filho mais velho. Porque estava diminuindo aquilo que o filho ia receber, o filho mais velho ia receber de herança. Mas nós precisamos lembrar que a gente também tem um irmão mais velho que age completamente diferente do irmão mais velho da parábola. É aquele que abriu mão da glória do Pai. Ele abriu mão da companhia do Pai. E ele não abriu mão da glória do Pai e da companhia do Pai porque ele não gostava do Pai. Ele amava a companhia do Pai. Mas ele abriu mão da sua glória e da sua companhia para vir buscar os irmãos mais novos. Os irmãos mais novos estavam mortos e precisavam reviver. Os irmãos mais novos estavam perdidos, mas precisavam ser achados. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não é maravilhoso isso, irmãos? Nós olharmos para nós e nós nos julgarmos indignos. Irmãos, é uma maravilha quando nós somos confrontados que nós somos indignos, porque são os indignos que Cristo veio buscar. Ele é o irmão mais velho, que ele deu tudo o que ele tinha para compartilhar conosco. E daí, sabe o que acontece? Ele que era o herdeiro de tudo, o dono de tudo, ele faz com que nós nos tornemos filhos também de Deus, e a gente se torna o quê? Co-herdeiros com ele de todas as coisas. Então, não somente ele compartilha tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele é, mas ele compartilha a herança que ele recebe do Pai conosco. E daí, nós somos transformados em filhos, em herdeiros, em co-herdeiros com Cristo de todas as coisas. Então, em última instância, nós também somos salvos pelos méritos. Em última instância, nós também somos salvos pelos méritos. Mas não pelos nossos próprios méritos. É por mérito, mas não nossos méritos, pois não temos nenhum. Mas sim, pelos méritos de Cristo, que são atribuídos a nós. É os méritos de Cristo, é a justiça de Cristo, é a obediência de Cristo, que é imputada a nós. E nós somos salvos. Irmãos, que nós possamos também pararmos, refletirmos, tomarmos uma decisão, levantarmos e irmos. Talvez essa mensagem tenha falado com cada um de vocês de uma maneira diferente. Ah, não, eu me identifico com... Eu estou agindo como o filho mais velho desse jeito. Eu preciso me levantar e mudar. Ou então você se identifica com o filho mais novo, mas ainda não na fase que ele é restituído, naquela fase ainda que ele está lá junto com os porcos. Ou então se divertindo ainda, dissipando todos os seus bens. E você precisa cair em si.
que você caia em si, pense, se levante e vá em direção a Cristo. Que com certeza Ele vai também te olhar de longe, e quando você ainda está distante, Ele vai correr em sua direção, vai te abraçar e vai te beijar. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela sua palavra, pelo ensinamento da sua palavra. Que o Senhor possa complementar através do Santo Espírito aquelas coisas maravilhosas que nós não somos capazes, Senhor, de enxergar e de transmitir. E que o Senhor possa fazer isso para a sua glória. Nós precisamos mudar muitas coisas em nossas vidas, Senhor, porque muitas vezes nós nos comportamos como o filho mais velho, às vezes como a rebeldia do filho mais novo, Senhor, e que o Senhor possa nos dar vida, que o Senhor possa fazer que nós possamos reviver, que o Senhor possa nos encontrar e transformar as nossas vidas para a glória do seu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.